Sr. Diretor da Administração-Geral, meus ilustres colegas da mesa, minhas senhoras e meus senhores, antes de mais, meus cumprimentos a todos e os meus agradecimentos por estarem aqui hoje, neste fim de tarde, véspera de feriado. Muito obrigado. Perdoem-me também o apontamento pessoal, já agora. Eu nasci em Espinho, portanto, pertenço ao distrito de Aveiro, como diz o meu bilhete de identidade. E mais do que isso também, ou além disso, não é mais, também dei aulas na Universidade de Aveiro, não muito tempo, mas durante um semestre. E fiquei aqui realmente muito ligado, de tal maneira que quando recebi o telefonema do Dr. Diniz Alves, digo assim, bem, posso ler hoje? Pode. Eu acabei de almoçar e fui ver a exposição imediatamente. Daqui a Aveiro é perto. E para quem gosta de Aveiro é rápido, muito rápido de chegar lá. Mas eu não vou falar dessas coisas pessoais. Embora não tenha outro remédio, senão de uma vez por outra ter um apontamento pessoal. Nas comemorações dos 200 anos da abertura da Barra de Aveiro, parece-nos importante recordar o grande geógrafo português Amorim Girão, nascido em Fataúnços, Vouzela, em 1895, licenciado pela Faculdade de Letras em 1916 e primeiro geógrafo lecionário do Instituto de Estudos Geográficos. Doutorou-se pela Universidade de Coimbra em 1922, na sequência da elaboração, apresentação e defesa de uma tese que intitulou Bacia do Volga, Esboço Geográfico. Embora só muito superficialmente se referisse, passo a citar, à construção do molho sul da chamada Barra Nova, situada a 7 km de Aveiro, fim de citação, nesta sua tese contribuiu para o conhecimento dos processos que levaram ao fecho do cordão litoral, tornando necessária aquela construção e alertou para o que agora poderemos denominar o risco de sedimentação, quando escreveu que, passo a citar novamente, a ria está inevitavelmente condenada a desaparecer e que, na mão do homem, está apenas retardar esse fatal desenlace, como todo o seu cortejo de desastradas consequências. Página 68. Para fazer o estudo da evolução da Ria de Aveiro, Amorim Girão, na sua tese de 1922, baseando-se em documentos históricos, reconstituiu o antigo litoral do século XI, junto à Foz de Volga. Alguns anos depois, 1941, numa obra de grande divulgação intitulada Geografia de Portugal, apresentou uma reconstituição diferente, passando por dois momentos. Passo a citar: o litoral junto da Foz de Volga na época proto-histórica e o desenho da Ria de Aveiro em mapas antigos. Se na tese, em 1922, tinha feito o contraponto entre o litoral do século XI e o litoral do seu tempo, numa mesma figura, neste livro, reeditado depois em 1949 e em 1960, às duas representações proto-histórica e histórica juntavam uma terceira, a que chamava a configuração atual da Ria de Aveiro. Licenciado em 1940, com a monumental tese Esforço do Homem na Bacia do Mondego, Alfredo Fernandes Martins já era assistente do Instituto de Estudos Geográficos quando publicou em 1946, na Biblos, revista da Faculdade de Letras, um artigo sobre a configuração do litoral português no último quartel do século XIV. Tratava-se de aplicar critérios geográficos à análise de um mapa acabado de publicar e que ilustrava um trabalho de Joel Serrão, falecido agora há poucas semanas atrás, relativo ao período 1383-1385. Fernandes Martins mostrou conhecer alguns documentos cartográficos antigos, tal como o modo de os fazer, mas mostrou também quais as metodologias do geógrafo. Trata de vários pontos da nossa costa, antes de se debruçar sobre as formas litorais das proximidades de Aveiro. A sua reconstituição do litoral entre a Foz do Douro e a Foz do Mondego para o século XVI
é bastante mais convincente do que a apresentada no mapa que então discutia. No caso concreto da Ria de Aveiro, é bem mais precisa do que a representação da Amorim-Girão na geografia de Portugal, feita, como diz o autor, com base em mapas históricos. Na geografia de Portugal, Amorim-Girão observou, portanto, alguns mapas antigos. Refere-se, por exemplo, ao de Petros Visconti, de 1318. Mas refere-se igualmente aos de Abraão Ortelius, 1570. O seu gosto pela cartografia antiga veio a salientar alguns anos mais tarde, quando parece ter dirigido, não é muito claro, mas a mim parece, ter dirigido a equipa que publicou um estudo sobre o mais antigo mapa de Portugal, 1561, título, no Boletim do Centro de Estudos Geográficos de Coimbra. Como se pode ler a abrir a introdução desse trabalho, expressamente assinada por um dos autores, Alves Ferreira, Fernando Álvares Seco, passo a citar, é o autor do primeiro mapa impresso em Portugal, ou, para sermos mais precisos, do primeiro mapa que se conhece representando integralmente o nosso país. No trabalho, dá-se uma explicação para escrever Álvares em vez de Álvaro, mas no mapa em que o Centro de Estudos Geográficos então publicou muitos exemplares, tal como a única data, mas no mapa, agora saltei uma linha, peço muita desculpa, mas no mapa de que o Centro de Estudos Geográficos então publicou muitos exemplares, o nome do autor, em português, é mesmo Fernando Álvaro Seco, tal como a única data que nele se pode ler é claramente 1560 e não 1561. Isto quer dizer que eu não vou entrar nestas discussões, vou passar por cima delas, mas há discussões aqui para quem for amante de cartas antigas. No que respeita à velha Ria de Aveiro, a representação cartográfica nesse mapa de Álvaro Seco é muito elucidativa. Havia uma ampla abertura à latitude de Aveiro, mais concretamente à latitude de Isgueira, embora antes dela se encontrasse uma ilha um pouco maior do que outras existentes para norte e para sul, no interior de uma forma lagunar já desenhada. Após o falecimento de Amorim-Girão, em abril de 1960, Alfredo Fernandes Martins dirigiu muitas teses da recém-criada licenciatura em Geografia. Algumas relacionaram-se com a impropriamente chamada Ria de Aveiro, como fazia questão de dizer. Preferia falar do AF, ou seja, da laguna, aceitando que se lhe acrescentasse delta na medida em que os depósitos trazidos pelo rio Volga e por outros rios e ribeiras menos importantes da área iam assoreando o seu interior, um pouco à semelhança da construção de um delta. As teses eram todas da área da geografia humana, e quando falavam mais da laguna era apenas para dar o quadro em que o homem se inseria no presente e às vezes também no passado. Neste aspecto, distingue-se a tese de Maria Helena Lucas Cabral de Almeida Avelange Nunes, datada de 1967 e intitulada Aveiro, a Laguna e o Porto, que, como pode ler-se na Bibliografia Geográfica de Portugal, segundo volume, 1947 a 1974, faz, passo a citar, o enquadramento físico do Porto de Aveiro, a Laguna, e que depois trata da origem e do desenvolvimento da cidade, bem como da evolução das atividades pescatórias, da extração do sal e do comércio marítimo. Outras teses, como as de Maria Céu Freire da Cruz, 1969, sobre a indústria do sal aveirense, de Maria Regina Fortunato, 1970, sobre a indústria da pasta para papel e papel em Cacia, ou de Maria Teresa Nif Viana de Lemos, 1972, sobre a orizicultura no Baixo Volga, em termos de geografia física, limitaram-se ao estritamente necessário para a apresentação da área de trabalho. No entanto, todas estas teses tiveram de utilizar cartografia e, ao fazê-lo, mostraram características diversas físicas da laguna. Portanto, características diversas da geografia física da laguna, queria eu dizer, peço desculpa.
Ainda nos anos 70, foi a minha vez de trabalhar na área do Rio de Aveiro, da Ria de Aveiro.